Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai comentar sobre a Klabin e como você já deve ter visto aí no título do vídeo, né? De fato, a Klabin tem tudo para ser uma das melhores empresas para o médio e longo prazo. Isso no sentido de valorização das cotas da empresa e também no aumento da distribuição dos dividendos. Mas antes disso, vou lhe pedir por gentileza a se inscrever em nosso canal aqui. Se gostar desse vídeo, deixe seu joinha, que vai nos ajudar bastante. Vê só, primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada é no dividendo da Klabin. A Klabin está com um dividendo aí na casa dos 6%. Nos últimos 12 meses teve uma valorização interessante. E aqui só para deixar registrado, eu estou analisando a Klabin, tá? As ações e units, porque preferência minha, eu prefiro ter essa composição quando tem a oportunidade de ter a quantidade ordinária, a quantidade preferencial, sempre prezando mais, né, pelas preferenciais por conta dos dividendos. Bom, e quando a gente olha para o PVP da empresa, é um PVP que está um pouquinho elevado, 2,18, mas também a Suzano, digamos assim, que fosse uma empresa aí que tem características parecidas, tá com PVP de 1,56. Tá abaixo, certo? Mas também não tá ali tão barata a empresa, as ações da empresa não estão tão baratas, né? E muito menos cravada em um. Tá um pouquinho a mais, né? Só que a Klabin realmente tá acima dos dois. Mas o ponto não é esse. Como a gente sempre fala, né, existem vários outros indicadores muito importantes que a gente tem que analisar a respeito de uma empresa. Mas o grande problema aqui que eu acho na Suzano é uma empresa já com um valor de mercado alto e os seus dividendos muito abaixo. Diferentemente da Klabin, que veja só, já tem recorrentemente um dividendo acima da casa dos 6%. O valor de mercado da Klabin é um valor de mercado de 25 bilhões, mas você tem um patrimônio líquido de 11 bilhões, tá? E algo que você poderia também achar muito ruim na Klabin é justamente essa quantidade de papéis aqui, mais de 5 bilhões. Inclusive, é uma empresa que tem mais ações do que o Banco do Brasil sendo negociadas no mercado. E quando a gente mistura aqui, né, faz a relação, digamos, com a sua concorrente direta, você vai ter uma quantidade bem menor, bem menos do que a metade do número de papéis. Mas qual que é o problema que eu particularmente prefiro a Klabin a Suzano? É justamente essa dívida que é muito alta. E quais são as implicações dessa dívida ser muito alta? É que justamente a empresa vai ficar com uma média de payout de 15,46%. Se a gente for olhar para a Klabin, a gente vai ver que também teve anos, isso daí, principalmente essas empresas que fazem essa venda, né, para o exterior, precisa dessa comercialização, ali em 2020 foram totalmente afetadas, mas você percebe que a empresa consegue ter um payout bem maior do que a Suzano, justamente por não ter uma dívida tão alta, tá? Então, tudo isso aqui são coisas que a gente consegue ver e consegue comparar de uma empresa para outra. Outra coisa que a gente consegue ver também, né, que é a estrutura acionária da empresa. Isso pode ser muito importante para a gente entender muitas coisas. E quando a gente pega o total das ações que a empresa tem, a gente tem um total de, vou fechar nos 60% sendo negociadas aí no mercado. E eu vou deixar um asterisco aqui exatamente como está nesse Monteiro Aranha, porque a gente vai ver um fato já já a respeito do total de ações que tem da Klabin e todo esse percentual de ações que essas companhias tinham. Isso foi até o dia 31/7/2023, né? A base de dados aí. Mas agora em agosto, a Monteiro Aranha emitiu uma nota a respeito da sua redução acionária, né, nas ações da Klabin. As ações ordinárias desceu para um percentual de 2,61%, já as ações preferenciais teve uma redução para 4,98%. E a gente pode perceber, né,
que era de 2,72 para as ordinárias e de 5,24 para as preferenciais. E eles explicam também que isso não tem nada a ver por as ações da Klabin, a empresa Klabin ser ruim ou estar passando por um momento que eles não gostariam, não tem nada a ver, é apenas uma gerência de carteira, simplesmente isso. E agora eu vou pegar aqui um pouquinho dos resultados da empresa, daqui foi o release do primeiro trimestre. E por que é que eu acho, não só eu como muita gente acha, que a Klabin é uma empresa para o médio e longo prazo e vai ser uma boa empresa. Veja só, a respeito de Puma 2, né, que tem a evolução das obras, a construção da segunda máquina do projeto Puma 2 atingiu 92% de execução em medição de 23 de 4 de 2023, com startup planejado para junho de 2023. No release de resultados do segundo trimestre, a gente aqui já tem uma atualização a respeito da Puma 2. No dia 9 de 6 de 2023, a Klabin deu início às operações da segunda fase do projeto Puma 2, com a partida da máquina de papel cartão. A nova máquina tem capacidade de produção de 460 mil toneladas por ano e flexibilidade para produzir outros papéis como White Top Liner e Craft Liner. Ou seja, isso daqui, com esse projeto do Puma 2, a gente já vai conseguir perceber que para esse terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2023, os lucros da Klabin podem muito bem dar um salto muito grande. E aqui eu vou abrir um parêntese. Esses lucros, eles vão existir ou vão aumentar a depender da demanda por todos os derivados, né, da celulose. Inclusive, a celulose baixou bastante o preço. Isso é uma das coisas que a gente pode comentar também. Então, todas essas empresas que trabalham com celulose vão acabar sendo afetadas também, né? Porque algum tipo já de celulose que custava $800 a tonelada, reduziu para 400, outros 900, reduziu para 600. Então isso acabou, com certeza, afetando também a Klabin, porque é uma questão de demanda, né? Se a celulose baixou, talvez porque a produção estava muito alta, tinha muitos produtos derivados da celulose no mercado, a concorrência grande, né? E pouca gente produzindo algo de muito diferente, então não tinha para que manter aquele valor alto que se estava antes, né? Então foi por isso que deu uma reduzida no valor da celulose e também nos produtos derivados da celulose. Perceba que o maior lucro que a Klabin já teve foi justamente esse aqui de 2022, foi um lucro de 4,6 bilhões. Então veja só, com esse projeto Puma 2, a expectativa é que o lucro da Klabin aumente bastante, aumente consideravelmente, né? Ao ponto de que os seus dividendos também aumentem. E aqui a gente pode fazer uma conta rápida. Vamos deixar um payout médio da Klabin na casa dos 35%. Então veja só, as cotações da Klabin hoje, né, divulgado pela empresa, que está na casa dos 22,97, a gente pode fazer uma conta para tentar estimar quanto seria necessário a Klabin lucrar, distribuindo 35% e que os dividendos batessem ao menos 10%. Mas aí um outro ponto é que essa dívida líquida aqui, com o maior lucro que a Klabin vai começar a ter no futuro, com esses projetos que têm em andamento, já estão funcionando, essa dívida diminui e aí fica um lucro que a gente sabe, não tem problema nenhum em imaginar que esse lucro ele pode chegar perto da casa dos 10 bilhões anualmente em condições melhores de demanda e também de ofertas. A questão da Klabin oferecer e também preços melhores da celulose, né? A demanda maior. Eu acredito que não teria problema nenhum em prospectar a casa dos 10 bilhões de lucro da Klabin. E aí, levando em consideração esses 35%, isso seria algo em torno de 3 bilhões e meio. Isso dividido pelas
5.600 cotas, você teria algo mais ou menos ali entre 60 a 70 centavos por cota. E como uma ação unit contém uma ordinária e 4 preferenciais, você teria mais ou menos 5 vezes 60 centavos a 5 vezes 70 centavos. Isso seria um dividend yield a essa cotação aqui dos R$ 22 acima dos 10%. E assim, isso é de se esperar, não tem problema nenhum em esperar isso da Klabin para os próximos 5, 6, 7 anos. Não teria problema nenhum em imaginar essas coisas da Klabin, que ela iria melhorar os seus lucros e também distribuir melhores dividendos. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Ou se você acha que eu estou muito louco, fora da realidade, comenta aqui embaixo também o que é que você acha. Até mais, um abraço, tamo junto.